la la la. A paz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares, amigos. Tenho certeza que a sala da sua casa deve estar repleta aí de familiares e amigos, já na expectativa de acompanhar o culto deste domingo. Lembrando os irmãos que hoje, primeiro domingo do mês, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Então todos vocês já vão preparando aí o cálice, preparando o pão, use a imaginação, use a sua criatividade, como nós fizemos no primeiro domingo do mês que passou, né? Então nós vamos usando aí a criatividade para podermos adaptar os cultos em online, inclusive a ceia, né? No segundo domingo nós costumamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Estamos pensando numa maneira melhor de podermos fazer isto para a semana que vem. Aí nós vamos estar entrando em contato com todas as famílias através das redes sociais, para que nós possamos atender bem os irmãos também na sua contribuição dizimal e contribuição missionária. O culto de hoje à noite, ele está repleto de surpresas. Nós vamos ter duas participações especiais para tratarmos de um assunto tão pertinente para os dias atuais que nós estamos vivendo. O tema para o culto desta noite é como lidar com o pânico com a ajuda da fé e do aconselhamento profissional. Então vai estar comigo compartilhando a mensagem no culto desta noite a psicóloga Admeia Coutinho. Ela vai estar ministrando juntamente comigo, fazendo algumas recomendações, dando algumas orientações dentro deste tema. E com muita alegria também, no culto desta noite, nós vamos estar desfrutando das melodias, canções maravilhosas da Orquestra Camerata. Com muito prazer, nós vamos estar tendo a participação deles conosco nesta noite. Nós vamos ter uma palavra de oração. Depois, em seguida, nós vamos ter o nosso momento de louvor e de adoração. Bondoso Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer-te muito pela vida, pelos cuidados que tem tido conosco. Agradecer-te, ó Deus, pela vida desta igreja, pela boa comunhão que nós sempre tivemos. E hoje continuamos a manter acesas as chamas desta comunhão, mesmo em quarentena. Agradecemos muito porque as famílias estão se comportando bem nesta quarentena, tomando todos os devidos cuidados, mas através das redes sociais nós temos procurado manter a nossa harmonia, a nossa comunhão. Portanto, agradecemos muito, porque sabemos que o Senhor está presente neste culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter o nosso momento de louvor e adoração. Vamos cantar Meu Refúgio? Vamos. Rita, para você, o que seria o refúgio? Ana, para mim o refúgio é um lugar aonde nós corremos quando precisamos. Com certeza. Uns correm para a família, outros para amigos, outros para vícios. É verdade. A Bíblia fala lá em Salmos que o melhor refúgio é o Senhor. Só Ele é torre forte, só Ele está sempre disponível para nós. Meu socorro eterno.
Será que você que está nos ouvindo essa noite aí na sua casa, anda triste, angustiado? A Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregue, confie, descanse. A Bíblia fala claramente, né? Se nós não estamos descansando, será que a gente ainda não entregou? Ou será que ainda não estamos confiando o suficiente? Descansa no Senhor.
próximo cântico é Manancial, Fonte de Vida. O Salmo 32, verso 3 diz: Enquanto calei os meus pecados, o meu corpo definhava e minha alma ficava angustiada. Nós, enquanto pecadores, nós não temos qualidade de vida, né? Mas Jesus é a fonte de vida. Ele quer nos dar qualidade de vida hoje e numa vida eterna no porvir. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Amém. Muito bem, agora nós vamos ter o privilégio de podermos ouvir a primeira apresentação da Orquestra Camerata. Agradecemos muito a Damares Ueto, que gentilmente aceitou o convite para estar abrilhantando o culto desta noite, nos edificando com músicas maravilhosas. Vamos ouvir então esse hino 51 dos Salmos e Hinos.
Muito bem, chegou o momento da nossa reflexão bíblica. Eu tenho certeza que estão todos na expectativa para ouvir a mensagem do Senhor nessa noite. E o tema que nós vamos abordar nessa noite, que é bastante atual, né? Como lidar com o pânico, com a ajuda da fé e com a ajuda do aconselhamento profissional. E para cooperar conosco nesta noite, eu gostaria de chamar então a psicóloga, a psicanalista Admeia Coutinho para sentar aqui conosco. Obrigada, pastor. Gostaria de agradecer à psicóloga Admeia por aceitar gentilmente o nosso convite e para estar participando conosco neste culto, para tratar de um assunto deste tão importante, né, nos dias atuais que nós estamos vivendo, né, de pandemia. Né. A Admeia é uma excelente profissional e ela é uma estudiosa também deste assunto, desta questão. E ela tem uma qualificação muito especial, porque ela é cristã. É uma psicóloga cristã. Como isso ajuda a gente a poder unir a fé e a ciência, né? E então nós vamos estar repartindo, compartilhando a mensagem desta noite. Tudo bem, Admeia? Tudo bem, pastor. É uma alegria estar aqui, é um prazer, tá? Eu é que agradeço o convite. Obrigado. Então nós vamos começar com uma pergunta que já vai fazer parte, então, da introdução da mensagem, né? Como uma pessoa cristã, ela pode lidar com essa questão do pânico, da ansiedade, né? De um modo geral? Então vamos falar do pânico, como diz o senhor, de um modo geral, né? Na verdade, o pânico é um medo exagerado, né? Um medo exagerado de tal forma que ele rompe com o racional, né? E rompe com a realidade, né? Então é um momento de medo muito intenso. Então quando a gente fala em pânico, a gente imagina esse medo exagerado e ele paralisa. A pessoa perde a ação. Tira completamente a sua qualidade de vida, né? Exatamente. Isso pensando no pânico enquanto um episódio. Certo. Um episódio, né? E a gente pode falar também da síndrome do pânico. Ok. Né? A síndrome do pânico é uma patologia que deriva da ansiedade. Certo. Né? Então, é uma patologia que vem da ansiedade, o excesso de ansiedade pode causar essa angústia do pânico e traz vários sintomas, tanto psíquico quanto sintomas físicos. Interessante, porque nós falamos muito em ansiedade na igreja, mas poucas vezes nós pensamos sobre este perigo que a ansiedade corre, que ela pode ser um passo, então, para uma síndrome do pânico. Exatamente. A ansiedade todos nós temos e é necessário, porque a ansiedade vem como um alerta, né, para ajudar, preste atenção, algum perigo está para acontecer, alguma coisa está para acontecer. Nós podemos ter um período de ansiedade por conta de uma viagem a fazer, por conta de uma prova que tem, por conta de um vestibular a prestar. Então, a ansiedade é um alerta, né? Nos alerta a tomar providências de acordo com o que há de acontecer. Certo. Mas quando ela é intensa, aí ela pode ser prejudicial. Sim. Né? Então a gente diz que o pânico faz parte dos transtornos de ansiedade. São vários os transtornos de ansiedade, entre eles tem a síndrome do pânico. E um profissional, né, na área, como é o teu caso, que tipo de ajuda vocês poderiam oferecer para uma pessoa que estivesse sofrendo, então, a chamada síndrome do pânico? Tá. Então, assim, vamos falar um pouquinho do que é, como é que ela se apresenta, né? Então, a síndrome do pânico, ela tem tanto sintomas psíquicos,
como sintomas físicos. Então, é normal a pessoa sentir falta de ar, sentir dor no peito, né? Um aceleramento cardíaco. Ela pode sentir dormência nas mãos, dor no estômago. Então, por isso que chama de síndrome, porque são vários sintomas que formam a síndrome. Então, o paciente precisa apresentar todos? Não. 4 sintomas desses já pode caracterizar como a bem, síndrome. Né? Porque eu tenho 2 aqui, já tem mais 2 ainda, né? Então. Mas os sintomas psicológicos que vão somar a esses sintomas físicos, que fazem uma representação interessante, que é um sentimento de perigo iminente, né? Como se algo de muito ruim fosse acontecer. O medo de morte. O rompimento com seu próprio perfil, você sente que não está ali naquele lugar, né? Coisa horrível, né? É muito intenso, é muito difícil. Como se é um rompimento com a realidade. Né? Então, não é simplesmente uma dor de estômago que vai caracterizar a síndrome do pânico. Né? Então, é essa angústia, esse medo, essa sensação de que algo muito terrível vai acontecer, essa sensação de morte, né? Mas a falta de ar, a dor no peito, secura na boca. Então, é um quadro bem difícil, bem doloroso, bem terrível. Eu vou fazer uma pergunta para você, né? Bem corajosa. Opa. Você tem atendido pacientes evangélicos? Atendo muitos pacientes evangélicos, muitos, inclusive pastores. Interessante. Atendo. Né? Você tem lugar na agenda lá. Isso não significa que nós estamos, né, isentos desse tipo de enfermidades, né, emocionais. Né? Claro. Existem algumas recomendações para que possa evitar isso? Olha, normalmente o síndrome do pânico aparece mediante um estresse exagerado, uma perda de um ente querido ou uma doença muito terrível na família, mudanças repentinas na vida, então pode... São situações sazonais, né? Isso. Passa, né? Isso, que pode fragilizar o ego e deixa a pessoa propensa a uma síndrome, uma angústia terrível que pode se tornar um transtorno de ansiedade e caracterizar como um transtorno obsessivo compulsivo ou um transtorno mesmo do pânico, né? Então, algumas coisas precisam acontecer na vida da pessoa para desestruturá-la, né? Sei. E aí desencadeia. Não tem como evitar que algo ruim aconteça, né? Então, nós estamos propensos a muitas coisas na nossa vida, não tem como evitar. O pânico pode ocasionar uma recomendação psiquiátrica? Sim, dependendo do nível que apresenta os sintomas, dependendo do nível, é importante sim procurar um psiquiatra, fazer um tratamento medicamentoso. Mas é muito importante a psicoterapia, né? Porque o tratamento medicamentoso vai suavizar aqueles sintomas, mas é importante a pessoa entender e trabalhar o motivo pelo qual ela chegou naquele nível. E a psicoterapia vai ajudar muito, uma autopercepção, um sentir ou compreender a própria história e o que levou àquele estado. Né? Então, é importante essa percepção, esse autoconhecimento. Né? Agora, diante de uma crise, é muito importante a pessoa tentar controlar o seu estado. Então, assim, vem uma sensação muito grande de morte, mas ela precisa pensar que ela não vai morrer, porque é um rompimento com a realidade, mas a pessoa não está perdida ali. Então, na crise do pânico, é importante a pessoa tentar se acalmar, prestar atenção no que está acontecendo à volta, porque o que está acontecendo dentro dela é muito intenso. Então, você se imagina, você tem uma aceleração cardíaca,
tem uma secura na boca, tem dor de estômago, tem pensamentos de morte, uma sensação iminente de que algo ruim vai acontecer. Então, ela está muito centrada nela mesma. Então, a pessoa que está nesse quadro, a gente instrui que ela tente observar fora de si, olhar o que está acontecendo em volta, tentar se acalmar, porque vai passar. Dura de 5 a 20 minutos essa crise. Então, mas vai passar. Amém. Então, ela precisa saber que aquilo vai passar e ela precisa se acalmar. Por quê? Se ela tem uma crise de pânico, por exemplo, dentro da igreja, e ela fugir, ela sair correndo, ela vai ter a sensação de que se ela voltar à igreja, ela vai ter a crise de pânico. Se ela estiver dentro do elevador ou se estiver no trabalho, a sensação que ela tem é que é o lugar que vai causar aquilo, e não é. Tá? Isso pode acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Diferente do pânico em si, que geralmente tem algo que causou aquela sensação, a síndrome do pânico ela acontece em qualquer lugar, a qualquer momento, porque é de dentro para fora. Não precisa estar acontecendo nada fora. Ela já vai estar muito propensa àquilo, né? Então tem um histórico, alguma coisa aconteceu que a levou a isso, mas a qualquer momento pode se repetir. Muito bem. Nós podemos dar o seu contato para as nossas redes sociais, para que os irmãos da igreja possam fazer perguntas para você? Claro. Então, durante a semana, nós podemos fazer isso, né? A Edmeia, ela vai estar à disposição para poder responder qualquer tipo de dúvidas que as famílias, porventura, tiverem com relação a esse assunto tão importante, né? Já recebemos algumas recomendações, então, científicas, médicas, terapêuticas, mas eu gostaria de fazer agora uma recomendação também bíblica. E a minha recomendação na ajuda para enfrentar o problema do pânico seria a oração. A oração também ela deve ser usada como uma ferramenta fundamental para lidar com essa questão e conseguir também vencer essa questão do pânico. E para falar sobre esta ferramenta tão importante, eu gostaria de ler no Salmo 55, versículos 1 e 2, quando o salmista diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Observamos que o salmista aqui ele não esconde que ele está enfrentando uma crise. Eu estou perplexo, eu estou perturbado, ele está em pânico, ele não esconde isso. E nós podemos imaginar quantas pessoas estão vivendo assim hoje, né? Completamente perturbada por causa desta pandemia que está abalando a paz mundial, a segurança mundial e até a economia mundial. Agora é interessante, Edmeia, que o salmista, ele sente o desejo de fazer exatamente o que muita gente gostaria de fazer na hora do pânico, na hora da ansiedade, na hora que os problemas se agravam. Eu observei isso aqui no texto. Olha o que ele diz aqui nos versículos 6 e 7. Então disse eu, quem me dera ter asas como de pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Fugir, a fuga. Quantas pessoas, na hora do pânico, da crise, do problema, gostaria de ter asas de pombas para voar, fugir para o meio do deserto, ficar longe de toda essa balbúrdia que está acontecendo hoje, né? Isolamento vertical, isolamento horizontal, coronavírus, Covid-19, não quero mais ouvir, eu vou lá para o meio do deserto, vou fugir disso. Mas em pouco tempo, o salmista entendeu que a fuga seria inútil.
a fuga seria em vão. Uma vez que os nossos problemas estão interiorizados, como você acabou de falar, estão dentro de nós. Então os nossos problemas nos acompanham como a nossa sombra. Para onde quer que fujamos, nós vamos carregá-los conosco. Tem que enfrentar, tem que resolver, tem que procurar ajuda espiritual, procurar ajuda com profissionais da saúde, né? Tem que enfrentar o problema, não adianta fugir. E logo ele entendeu isso. E aí, dentro desse contexto, ele foi procurar socorro, ajuda na oração. Então ele diz assim: eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas, e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Olha que coisa interessante. O poder da oração não está naquele que faz a oração. O poder da oração está naquele que ouve, e Ele ouvirá a minha voz, ouvirá as minhas queixas, ouvirá as minhas lamentações. Então, o Deus que ouve é que tem o poder, é que tem a solução, é que pode acalentar os nossos corações, as nossas mentes, um momento turbulento como esse que nós estamos vivendo, né? Só que a oração do salmista é uma oração disciplinada. Veja o que ele diz aqui: eu, porém, invocarei a Deus, e Ele me salvará, à tarde, pela manhã, ao meio-dia. Quantas vezes? 3 vezes. E aí eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo: quantas vezes você tem orado por dia? Ou será que suas orações têm sido apenas de rotina, agradecendo as refeições, orando para dormir? Não vai funcionar, né? Os judeus oram 3 vezes por dia. Os muçulmanos também, 5 vezes muçulmanos. Os hindus 3 vezes. É a oração sistemática. Tem que ser a oração bem disciplinada, para a gente poder resistir a essas pressões externas que vêm do lado de fora, né? Porque o pânico, ele é gerado do lado de fora, através das circunstâncias que estão diante de nós. Então, quando alguém interioriza, né, este pânico, a pessoa passa a ficar com 2 problemas: pânico por dentro e por fora, né? Como disse Paulo, né? Temores por dentro e lutas por fora. Aí perde completamente a qualidade de vida saudável. Tem que resolver o problema. E a oração ajuda muito, mas a oração precisa ser feita no mínimo 3 vezes ao dia. Tiago diz: muito pode por sua eficácia a oração do justo. E Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7, dizendo, né, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. São as 2 entradas, são as 2 janelas para o pânico, né? Então nós podemos resistir às pressões do lado de fora, mas desde que a mente e o coração estejam muito bem guardados, alicerçados pela paz de Cristo que excede todo entendimento. Isso se dá através da oração, pelo menos 3 vezes ao dia. Nós podemos lembrar de Daniel, é uma história bem conhecida na Bíblia, né? Daniel na cova dos leões. Quando Daniel recebeu a sentença de que iria para a cova dos leões, ele recebeu a sua sentença com serenidade. Por quê? A Bíblia diz que ele passou a orar 3 vezes ao dia. E Deus deu a ele um grande livramento, ele não entrou em pânico. Agora, quando a rainha Esther recebeu a sentença do rei Assuero para exterminar o seu povo, ela entrou em pânico. Ela ficou desesperada. Foi preciso a ajuda do seu tio Mordecai para dar uma encorajada nela, né? Para dar uma exortada nela. Então ele procurou a sobrinha e disse: não entre em pânico. Por que esse pânico todo? Não foi porventura para este momento que Deus te elegeu rainha? Né? O livramento virá de uma maneira ou de outra. Mas Deus te constituiu rainha para te usar nesse momento. E ela acordou. E ela então pediu para que o povo orasse e jejuasse 3 dias.
E ela foi também orar e jejuar. E Deus deu calma para o seu coração, para a sua mente, e deu um grande livramento para o seu povo. Neemias, quando recebeu notícias sobre os muros derribados da cidade de Jerusalém, ele orou, jejuou, chorou. Depois ele caminhou durante 3 dias em volta da cidade, orando, jejuando. Olha a importância da oração. Então nós podemos dizer que a oração, ela tem esse poder de funcionar como uma troca de comando dentro de nós. Ela pode tirar o pânico e nos trazer de volta para a paz do Senhor, né? Ela tem o poder de desfazer a ansiedade, conforme a Admeia falou, que é um passo a passo para a síndrome, né? E nos trazer de volta para os cuidados de Deus. Ouvimos bem as suas recomendações, mas nós podemos prestar atenção nas recomendações de Pedro, na primeira carta 5:7, quando ele diz: lançando sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso é simultâneo. Na medida que a ansiedade surge, nós vamos lançando sobre Ele, e Ele vai dando alívio para nós, vai aliviando o nosso fardo, a nossa carga. Tudo que nós temos que fazer é entregar, confiar. O salmista no Salmo 40 também nos ajuda. Ele termina o Salmo dizendo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Isso é uma afirmação, é um testemunho de alguém que experimentou os cuidados de Deus. E o próprio salmista depois vai dizer no Salmo 42, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. A oração também ela tem o poder de tirar, desfazer o nosso pessimismo, né? E nos trazer de volta para o otimismo da fé, porque a fé é otimista. A definição de fé em Hebreus 11:1 diz: a fé é certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Isso é otimismo. Quando nós olhamos para as circunstâncias atuais que nós estamos vivendo, é impossível ser otimista. Não é, Admeia? É difícil. Mas quando nós olhamos para Deus através da oração, a fé renova a nossa esperança. A esperança de dias melhores, né? E finalmente nós podemos dizer que a oração tem esse poder de desfazer o medo. Você falou bastante sobre o medo, né? Essa sensação do medo, né? Da insegurança. A oração ela pode desfazer o medo e nos trazer de volta para o amor de Deus. Porque João, na primeira carta, 4,18, ele diz que o amor de Deus lança fora o medo. E João define Deus numa palavra: amor. Deus é amor. Então, quando esse amor está conosco, nós vencemos o pânico, nós vencemos o medo. É uma grande ferramenta. A palavra medo, ela surge pela primeira vez na Bíblia, no livro do Gênesis, com a queda de Adão. Ele tentou fugir de Deus, e aí ele disse: ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Então Adão ele cometeu 2 erros. O primeiro erro de Adão foi a desobediência. E o segundo erro de Adão foi tentar fugir daquele que iria libertá-lo, salvá-lo do próprio medo. Solução para o seu problema, que era Deus. Deus então, na sua misericórdia, o procurou, o encontrou para oferecer a ele libertação, né? Amor, salvação. Isso foi maravilhoso, né? Isso foi maravilhoso. Então o medo, ele pode ser saudável, não pode? Ele nos ajuda a fugir do perigo, ele é preventivo, né? Fugir das coisas que nos ameaçam. O que o medo não pode fazer é nos torturar, escravizar, fazer ninhos em nossas cabeças. Aí nós precisamos de tratamento, precisamos de cuidado, não é verdade? É por essa razão que aparece 365 vezes a expressão na Bíblia: não temas, não temas. 365 vezes, uma vez para cada dia do ano, para que nós possamos descansar no Senhor
como fazia Davi no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu queria concluir essa palavra lembrando de um vídeo que eu vi essa semana pela internet, que eu fiquei bastante emocionado quando eu vi esse vídeo. A noite do shofar, um vídeo do povo judeu. O judeu também está em quarentena. A nação de Israel também está em quarentena. E eles realizaram a noite do shofar. Shofar é uma trombeta feita com chifre de carneiro. Então todas as famílias, as vizinhanças, começaram a tocar um certo horário da noite, o shofar. Então eles tocavam, o vizinho tocava, a rua de baixo, a rua de cima, e toda a cidade de Jerusalém, ela ficou impactada com aquele som de shofar. Foi uma coisa maravilhosa, né? E eles diziam o tempo todo, Adonai, Adonai, Adonai. Era um toque, era um som de guerra. Entendendo que nós estamos numa guerra. E a nossa guerra maior não é contra o vírus. A nossa guerra maior é espiritual, né? E nós precisamos também vencer essa batalha, né? E a oração nos ajuda a vencer essa batalha espiritual. Porque o pânico, se não se tratar espiritualmente, ou com um aconselhamento profissional, pode ser um passo para um problema sério espiritual. Não é verdade? É. Tem uma canção que diz que é tempo de orar, né? Eu vou cantar essa canção para a gente encerrar a parte da nossa reflexão. Diz assim: é tempo de orar, atento cuidar, porque o Senhor Jesus não tarda a voltar. É tempo de crescer e se preparar, porque a trombeta não tarda a soar. Os mortos em Cristo irão ressuscitar, e todos os salvos irão se transformar, sim, para o seu encontro na glória, quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar, quando a trombeta soar. Jesus nos deixou o pão e o cálice. Ele disse: façam isso em memória de mim até que eu volte. Então nós vamos continuar esperando a volta de Cristo, no ressoar da última trombeta. Vamos nos preparar agora para a celebração da ceia do Senhor. Então prepare aí na sua casa o seu cálice, o seu pão, para participarmos juntos em online da ceia do Senhor.
Muito bem, chegou o momento da celebração da nossa ceia em online. É um pouco estranho, irmãos, né? Mas nós tivemos que fazer várias adaptações nesse tempo nosso de quarentena, né? Então, conforme nós fizemos da outra vez, espero que cada um de vocês já tenham aí na sua mesa seu pão, seu cálice. Gostei muito de ver pelas redes sociais as fotos que vocês tiraram da ceia de vocês. Gostei demais da criatividade de cada um. Cada bandeja interessante, bonita, né? Façam isso. Tenho certeza que isso dá uma fortalecida ainda mais na nossa comunhão. Apenas para lembrar a recomendação da ceia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus tomou o pão e partiu, dizendo: isto é o meu corpo, vocês já podem comer. Façam isso todas as vezes como uma lembrança de mim. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem deste pão comer, viverá eternamente. A Bíblia diz que, por semelhante modo, depois de haver ceiado, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebam todo deles, façam isto em memória de mim. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo o pecado. Sempre gosto de encerrar o culto de ceia lembrando da visão maravilhosa do Apocalipse, que foi a visão dos glorificados. Então, quando João perguntou ao Senhor: quem são estes de vestiduras brancas, com palmas nas mãos? Jesus respondeu: estes vieram da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se Jesus não vier, próximo mês nós vamos estar ministrando a ceia. Nossa esperança, quem sabe, possamos estar ministrando a ceia agora num culto presencial. Mas enquanto isso, vamos estar vigiando e orando, porque não sabemos que dia e hora vem o nosso Senhor. Nós vamos impetrar a bênção apostólica. Quero desejar a todos vocês uma semana vitoriosa, muito abençoada, ombros fortes para carregar os seus fardos, muitas vezes pesado. Mas nós temos um lema aqui nesta igreja já há 18 anos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar? Queremos agradecer-te, ó Deus, por este culto que nós pudemos dedicar a Ti, foi de coração. Nós temos certeza que o Senhor recebeu, que o Senhor se agradou do nosso culto, e nós nos sentimos bastante edificados. Agradecemos também pela vida de todos os irmãos, todas as famílias que estão participando conosco desta ceia. Que a Tua graça os alcance. Que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus na terra, até a volta gloriosa de Jesus. Amém.
Tenha uma boa semana.